Muito boa tarde, Padre Ticão. Muito obrigado e vamos lá. Boa tarde, caro amigo. É uma alegria imensa conversar sobre uma planta, uma erva santa mesmo, que a medicina do presente e do futuro passa necessariamente, essencialmente, por essa planta, né? E do passado também, né, Padre? Do passado. Porque há mais de 5.000 anos já temos registros, inclusive pelo Imperador Amarelo, dizendo das qualidades terapêuticas da maconha. Mas eu queria começar do começo, em Gênesis. Padre, quando Deus criou o mundo, ele criou a treva e a luz, ele criou as plantas e ele mandou a gente plantar as sementes e colher os frutos. Em que lugar ele falou que a maconha a gente não podia plantar? Olha, eu tive a curiosidade de fazer um levantamento da palavra óleo, né? Aqui a gente trabalha muito o óleo da cannabis, né? Na Bíblia aparece 97 vezes a palavra óleo, né? E o que a gente tem em relatos, estudos, é de Moisés. Moisés, ele é ungido com o óleo e alguns estudiosos colocam como o óleo da cannabis. Dizem que, inclusive, as filhas de Lázaro, quando ungiram os cabelos de Jesus, ungiram com esse óleo. E quando caiu uma gotinha de óleo no Lázaro, ele pulou da cama. Eu acredito, sabe que eu estou tão apaixonado por essa planta que tem aquela passagem também do bom samaritano, que ele chega e passa vinho e óleo, né? E então eu acho que na Bíblia a primeira Bíblia foi impressa com cânhamo, né? O papel da cannabis, né? Gutenberg Sim. usou cânhamo, né? Então a Bíblia, nós temos assim muitas passagens que reforçam. Eu acho assim que por trás de tudo isso, quando Jesus fala assim, ide e curai, né? Eu estou aqui há 42 anos e eu fico às vezes angustiado que eu visito pessoas e estão numa situação dramática de saúde e a gente sabe que se aquela pessoa tomasse um pouquinho de óleo, ela ia ter melhoras, ia ter melhoras. Então, quando Jesus fala ide e curai, né? A palavra cura vem de cuidar, cuidar, né? E na carta de São Tiago, no final da Bíblia, diz assim, os sacerdotes devem levar o óleo aos doentes, né? Então, eu visito os doentes e não tenho óleo para todo mundo que precisa, né? Mas é Mas, isso o ô caminho. padre, deixa eu politizar um pouco a nossa comunhão aqui e dizer que a Sim, gente só não pode dar acesso a esses pobres que precisam da cura por conta é. da proibição. Proibição essa que é a fake news mais antiga da história. Quem inventou foi Napoleão. Olha para isso. Sempre criminalizando o usuário para esconder as verdadeiras razões econômicas, porque na época ele foi invadir o Egito e o Egito tinha haxixe. E o haxixe potencializava as qualidades dos lutadores defendendo a própria terra contra esse tirano. E ele então disse que a maconha transformava os seres humanos em seres sanguinários, quando, na verdade, ele queria impedir a importação
da fibra do cânhamo, que naquela época fazia as velas dos barcos, as roupas, de chegar na Inglaterra, seu inimigo, e assim destruir a frota naval da Inglaterra. Quer dizer, sempre as razões dessa proibição da cannabis, do cânhamo, da maconha, foram razões econômicas e escusas. Então, padre, para continuar, porque eu gostei muito, você é um cara vocacional. A gente vê a sua compassividade com relação ao ser humano, a gente vê o seu amor pelo seu serviço, e o seu serviço está a serviço de Deus. O que diferencia Deus de Jah? Então, na teologia católica, tem muito claro o reino de Deus é o coração da pregação de Jesus. Jesus, ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É o reino da fraternidade, é o reino da igualdade, é o reino da partilha com todos. No reino Será de que Deus, Deus era comunista, Ticão? Deus era comunitarista, radical, 100%. Olha, no livro dos Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, não havia necessitados entre eles. Olha que coisa profunda isso, né? Ainda domingo passado, eu estava pedindo, quem tem telefone usado em casa não usa mais, quem tem livros e não usa mais, entregue aqui na comunidade que vamos passar para as crianças que não tem nem o telefone. Aí eu disse de um santo, São João Crisóstomo, ele fala uma coisa muito forte, ele fala assim, quando você olha dentro da sua casa e você tem lá na sua casa coisas que você não precisa e você não usa, não lhe pertence. E se você não partilhar, você está roubando ou você roubou. É muito forte isso. Não. E a gente, de repente, se a gente for ouvir a voz corrente hoje, a gente vai dizer que a Bíblia é um manifesto socialista. Mas eu queria voltar de novo, padre, Tá. e perguntar para você, dentre os vários nomes que Deus tem, né? Alá, Adonai, Deus, Javé, onde é que Já se encontra nesse meio? Eu analiso que a minha pequenez, assim, que Já é uma abreviatura de Javé. Ah, é um apelido, então. Genial. Só mesmo Exatamente. um maconheiro para botar um apelido em Deus. Mas é isso mesmo, porque a nossa Bíblia aqui, que nós usamos aqui na paróquia, talvez seja poucas paróquias católicas que usam Bíblia e a nossa usa. Motivamos que todo mundo tenha a Bíblia na mão, né? É uma boa leitura. A gente sempre tem o que aprender na Bíblia. E a tradução, dentro da teologia católica, tem dois eixos. Tem o eixo que traduz Deus por Javé, e que eu gosto muito, é o Deus da vida, né? É o Deus criador, é o Deus que ama, é o Deus apaixonado pela vida mesmo, né? Não é um E Deus tem zangado, que tem a ira de Deus. Esse Deus aí eu não reconheço, padre. Eu não consigo reconhecer esse Deus que não, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado por Deus. Esse Deus, para mim, é fake. Não existe, esse Deus não existe. Ainda esse presidente que está de plantão aí, esse Bolsonaro, né? Ele usa muito o nome de Deus. Deus acima de todos. Não, Deus está no meio de nós. Ele não está acima de nós. Então é um fake essa religião dessa elite do Trump, né? E desses que estão seguindo isso, é tudo fake. Usam o nome de Deus em vão.
A gente, olha, seguindo as palavras do nosso grande Jesus, que era um revolucionário, que influenciou Gandhi, ele falava assim: contra a espada, o amor. E a gente só vai conseguir vencer essa guerra completamente violenta de espadas e armas com a nossa arma maior, que é o amor, padre. Você acha isso também? Vamos São Francisco. respeitar as ideologias alheias, vamos acreditar que eles estejam mal informados e vamos tentar levar a palavra. Vamos, com o coração, levar a palavra, que é o que você faz todo santo dia, na igreja, na rua, em casa. Padre, esse é você. Então, São Francisco, ele tem aquela bela oração: Senhor, aonde tenha ódio, que eu leve o amor, mas... E ele vai Fala ela fazendo... inteira para nós, padre, por favor. São Francisco, o grande Papa Francisco, que está mudando essa igreja, que depois eu vou te dizer por que eu tenho bronca da igreja católica, essa antiga, não essa do Papa Francisco. Fala para nós essa. Vamos orar juntos a oração de São Francisco. Eu não saberia, amigo, eu não saberia dizer assim ela toda, né? Mas São Francisco, ele faz essa oração dizendo que: Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. E aí ele vai levantando: aonde há ódio, que eu leve o amor; aonde tem a mentira, que eu leve a verdade. E aí São Francisco vai fazendo essa bela oração, né? Então, São Francisco é um testemunho vivo dessa paz, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E Jesus, ele vai dizer no Evangelho: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Eu fico assim indignado quando eu vejo governantes incentivando as armas. Isso, para o presente, para o futuro, isso vai ser uma tragédia. Já está sendo uma tragédia, né? Esse incentivo à violência, ao poder de dominar sem limites, né? Então, eu coloco E justamente... atentar contra o nosso planeta, né? Atentar contra o nosso planeta, atentar contra os nossos animais, atentar contra as árvores, as flores, as roças, atentar contra os índios, atentar contra as minorias, aos pretos, subjugar de forma violenta as mulheres, os LGBTQI+, que são acolhidos por já, sempre foram. Jesus não tem nada contra homossexuais, Jesus não tem nada contra mulheres, não são inferiores. Jesus sempre pregou a igualdade. Duas frases que Jesus tem, que para mim é a motivação mais importante, que faz a diferença do cristianismo, deveria fazer, né? Em João, Evangelho de João, aparece mais de 80 vezes a palavra vida, e Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida completa, vida em abundância, vida digna, né? E a segunda frase de Jesus, que é a maior novidade do cristianismo: eu vim para servir e não para ser servido. Eu acho que quando você falava da igreja... Isso desmistifica esses vendilhões do templo que só querem saber do dízimo. Exatamente. A igreja está sendo transformada hoje, sendo manipulada, o evangelho, em benefícios de lideranças, falsas lideranças, né? Que Jesus denunciou essa hipocrisia, esse farisaísmo, né? Jesus falou: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. É um absurdo o que nós vemos na televisão hoje, esses grupos religiosos
um abuso contra os pobres, porque são os pobres que fazem essas doações, né? Que fazem essas doações Mas para... essa igreja, né, que explora a falta de informação dos pobres, teme muito a informação, o esclarecimento, a educação. Eles temem realmente pessoas que consigam pensar, falar e andar ao mesmo tempo. Agora, eu tenho um problema com uma igreja que é um pouco mais antiga, que é a nossa Igreja Católica. Desde os tempos de Galileu Galilei, eu acho que São Pedro deve ter sido um bom papa, mas depois disso, a igreja também cometeu grandes crimes contra a ciência, contra a iluminação da ciência e combateu os infiéis em nome de Deus, e Deus nunca pediu isso. Então, essa é a minha bronca com a Igreja Católica. Eu sou da igreja do Frei Leonardo Boff. Então, toda instituição tem uma tendência a se envelhecer e a se tornar retrógrada, né? E a Igreja Católica, dentro desses 2000 anos, ela tem belas histórias, mas ela também tem, né, passagens, momentos que não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com o reino de Deus. Aí, o Santo Agostinho dizia: a igreja é santa e pecadora, né? E a igreja tem que estar se convertendo todos os dias. E quem não é santo e pecador? Quem não é pecador? Vai. Mas Corta eu acho a minha conexão, se você não for pecador. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Corte a primeira conexão. O Papa Francisco, há uns dias atrás, ele fez corajosamente, né, uma defesa das pessoas que têm do mesmo sexo, uma convivência e formam até uma família, né? O que o Papa estava dizendo, né? Essas pessoas são filhas de Deus. Essas pessoas merecem e devem ter todo o respeito e dignidade. E aqui na igreja, né, nós tivemos pessoas, tivemos cardeais, bispos, padres, e mesmo aqui na minha comunidade, pessoas que vieram falar comigo, que não aceitavam. Eu falei: sabe o que o Papa está falando? Lê lá em João, tinha uma mulher pecadora, e na época de Jesus tinha que apedrejar aquela mulher até a morte. Jesus olhou para cada um e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um foi se retirando, né? Então, o que o Papa está dizendo é que ter um respeito mínimo às pessoas. Isso que o Papa está falando. Ao ser humano, não só ao ser humano, respeito à criação de Deus. O Papa Francisco, eu acho que ele está dando uma oxigenada na igreja, e tudo que ele está falando e escrevendo, nós vamos ter aí para bons anos uma caminhada de muita luz. Quando ele esteve no Brasil, no avião de volta, alguém falou sobre isso e ele disse: quem sou eu para julgar, né? E no Evangelho, Jesus vai falar: não julgueis, não condeneis. Julgar e condenar não é atitude de cristão e nem de um ser humano, né? E hoje nós estamos vivendo uma sociedade dessa comunicação do ódio, que as pessoas se julgam superiores, né? Acima do bem e do mal. A eleição nos Estados Unidos, eu acho que vai ser um divisor de águas no mundo. Para eles, né, padre? Vai ser um divisor de água para eles, porque para nós, eu vou dizer para o senhor, que mudam mas continuam os nossos. Mas eu acho que
Nós tivemos um avanço no Chile com as mobilizações, um Sim, avanço na Bolívia, um avanço sim, na Argentina. sim. Um E aqui, retrocesso no Uruguai, que tinha tido um avanço tão grande com o Pepe Mujica. mas quem entrou lá, ele tem que respeitar, ele é obrigado a respeitar o jogo da democracia, né? É uma coisa que eu notei no Uruguai, isso que o senhor está falando, que quando eu fui para É, lá, eu vi que o governo lá é feito para trazer a felicidade para o povo. E seja qual for a corrente política que está no poder, eles fazem isso. Eles querem exato. saber do bem-estar do povo, cada um do seu jeito, mas sempre visando o povo. Eu acho que esse princípio ele é decisivo na história daqui para frente. Eu acho que está tendo um acordar da humanidade para que haja um respeito aos povos, né, aos migrantes, né, aos trabalhadores e a toda a vida humana, né? É. Padre, eu queria saber do senhor o seguinte: Jesus, no tempo dele, era um sujeito todo limpinho, bem arrumadinho. Ele era uma pessoa da classe média, da classe alta. Como é que ele andava? Ele andava com um sapato lustroso? Como era a vida dele lá? Ele parecia mais com os que estão em cima hoje ou com os que estão embaixo? Olha, eu acho que o Jesus ele dizia, né, que não tinha nem lugar para descansar a cabeça, né? Eu não tenho casa, eu tenho casas. Exato. Eu acho que ele foi um andarilho. Eu gosto de dizer muito, Um hippie, talvez. um hippie. É. Ele andava muito. E naquela época, né, imagine as distâncias, tudo a pé, né, praticamente, né? E então eu acho que Jesus ele é um exemplo de que a gente não deve, sabe, se apegar. Hoje o evangelho da missa é assim, olha, nós não sabemos nem o dia, nem a hora, né, da nossa vida. Então a gente tem que viver o nosso dia como fosse o último momento da nossa história e a Isso. gente deixar o reino, sinais desse reino de paz, de fraternidade no mundo, né? Padre, olha, eu agora queria aproveitar o momento tão solene que a gente está nessa nossa comunhão, comum união, com um objetivo comum e tomar um pouco do sangue de Jesus com o Senhor, na paz do Senhor, com todos aqueles que estão nos ouvindo, para que as cabeças e as mentes sejam abertas e que entre a informação verdadeira sobre a verdade de Deus. Esse gesto do que Jesus deixou de maneira especial na Quinta-feira Santa, ele tomou o pão, isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o cálice da nova e eterna aliança, né? Então, tomar do vinho, comer do pão, do sangue e do corpo de Jesus nos une profundamente. Somos todos irmãos na fraternidade. Ninguém é mais importante que ninguém, mas temos a mesma dignidade, todos somos iguais. Quando nós rezamos o Pai Nosso, Jesus ensinou assim, não falou Pai meu ou Pai teu, mas Deus é nosso Pai. E sendo assim, todos nós somos parte de Deus. Somos essa grande família. Eu acho que na religião, nas igrejas, na política e principalmente na economia, ela precisa ter esse tomar e comer para todos. Nós não podemos continuar com uma economia a serviço de uma minoria. Aqui no Brasil, agora com a pandemia, as elites ganharam mais tanto dinheiro
eles não tiveram prejuízo nenhum e nem diminuiu seus lucros. E, do outro lado, nós estamos assistindo ainda um desemprego, falta de alimentos. Essa renda básica, ela deveria ser um salário mínimo para cada família, pelo menos, para que aquela família tenha essa dignidade do pão e do vinho na sua mesa, né? Então, Padre, me diga, fala um pouco da sua paróquia para nós, que a gente acha que já está chegando quase no final aqui da nossa celebração. Eu gostaria... Quanto tempo tem aí ainda, hein? Que horas são aí para o senhor? eu tenho mais 15 minutos. Ah, então, eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho, do trabalho da sua paróquia, com a maconha medicinal para quem não tem acesso. Então, nós estamos fazendo esse trabalho da cannabis. Aqui eu estou há 42 anos, né? Sempre trabalhamos na saúde, mas nos últimos 5, 6 anos, nós formamos um grupo para começar a estudar tudo que é natural, porque essa medicina dos remédios químicos, isso está prejudicando a humanidade, né? E dando lucros para uma elite que quer manter a doença do povo para ter lucro, né? É, E aí eles querem que as pessoas se viciem no efeito dos remédios que só servem para mitigar os sintomas, né, padre? Exato. Os nossos médicos hoje em dia, eles estudam naqueles folhetos dos laboratórios, que aqueles camaradas entram com aquela malinha antes da gente na consulta. Segue aí. Exatamente. E aí nós formamos um grupo e começamos a estudar todas as terapias naturais, Que bacana. as melhores tecnologias da saúde. A cannabis, começamos junto com a Universidade Federal de São Paulo, há 2 anos, um primeiro curso, depois de muitos debates, e são cursos de 4 meses, e foi muito interessante. Eu imaginava que o curso viesse umas 50 pessoas, e quando abrimos as inscrições no primeiro curso, 700 pessoas. Eita! Você é um superstar, padre. Aí no segundo curso, segundo semestre do ano passado, 1.200 pessoas. Uau! E agora terminamos em junho o terceiro curso com 2.100 pessoas. E agora estamos no 4º curso de agosto e termina agora em novembro. Termina em novembro com 5.500 pessoas. E as pessoas vêm, sabe por quê? Por quê? Minha mãe está com Parkinson. Minha filha tem autismo. Meu pai está com Alzheimer. E as pessoas vêm porque está passando algum problema de saúde. O Lair Ribeiro... Desculpa, é tão fácil mitigar a dor dessas pessoas. É só elas poderem ter 3 vasinhos de uma planta em casa, assim como elas têm coentro, assim como elas têm salsinha, assim. É tão simples, é tão barato, esse remédio se tornaria uma coisa tão popular. Então, o Lair Ribeiro, ele diz, a cannabis ajuda em 200 situações de saúde, 200. Mas não é nenhuma panaceia, mas que traz sempre um resultado, traz. Então, a pessoa vem aqui, por exemplo, essa semana, uma família do interior, padre, meu pai está com Alzheimer. E agora, ela me passou, depois de algumas semanas, o pai melhorou 80%. E a família falou, nossa, que alegria. Ele está agora levantando, está tomando banho, ele vai visitar os amigos, ele vivia fechado dentro do quarto. Olha que coisa, uma planta. Agora, padre,
eu quero gentilmente dizer para o senhor que o senhor pode enviar essas pessoas com problemas médicos para Cultive, para a Cidinha. Ela tem médicos que podem receitar e ela ajuda as pessoas a cultivar. A Cidinha é fogo na canjica, o senhor deve conhecer. Conheço, conheço. É uma grande guerreira, uma grande batalhadora, né? Então... E aí, eu sei que o senhor está seguindo as palavras de Jesus, curai, né? Mas a gente tem que sempre ter muito cuidado, né? Não sendo médico, receitar alguma coisa para alguém. Outro dia eu receitei um cataplasma de inhame e recebi uma enxurrada de críticas. Sim. Aqui nós buscamos trabalhar muito as causas das doenças. Por que que a pessoa está com diabetes? Por que que ela está com câncer? Que a medicina convencional do mercado, ela nunca vai falar as causas das doenças. E depois nós trabalhamos as terapias mais importantes. Por exemplo, trabalhamos o ozônio. O ozônio é oficial, né? Ele é oficial. Vê aí Mas... quando faltar 5 minutos para a gente não conseguir gravar essa live, porque eu acho que foi muito esclarecedora. Tá. Então, nós buscamos, assim, junto com a cannabis, as pessoas conhecerem as melhores terapias do mundo. Muito bem. Trabalhamos aqui uma coisa que é muito proibida no mundo, que a Bolívia aprovou agora, que é o dióxido de cloro, o MMS, o CDS, né? O senhor conhece a autoemoterapia? Aqui, todas as sextas-feiras, no salão da igreja, tem uma pessoa aplicando a autoemoterapia. Ah, Excelente. padre, o senhor é meu Excelente. irmão mais uma vez, porque eu pratico autoemoterapia, pratiquei com o doutor Luiz Moura há Nossa, 20 anos. o Luiz Moura precisa ser canonizado pela igreja. Eu Só o devia Luiz mesmo. devia ser. O Luiz Moura... Olha, eu acho que a gente, todo domingo, deveria fazer uma missa com o padre Ticão, porque realmente eu me disponho a seguir a sua religião, padre. Por favor, fala aquelas célebres palavras de encerramento de uma missa. Vão com Deus. Como é que é? Vão com Deus, na paz, né? Vão na paz, na fraternidade, na partilha, sempre, né? Eu queria que o senhor encerrasse, padre. Por favor, encerre com as suas palavras. Olha, a cannabis medicinal, nós temos que batalhar muito para que ela seja e chegue em todas as casas que precisam. Agora mesmo eu recebi uma foto de uma plantação de cânhamo e dizendo assim, o cânhamo, ele renova a terra, ele nunca estraga a terra. E essa pessoa que me mandou a foto diz assim, no lugar do eucalipto, deveriam estar plantando o cânhamo, e o cânhamo, em 4 meses, ele está numa altura incrível, numa altura incrível. Ô, padre, peraí. Você, além de padre, ainda entende de agronomia? Pô, meu, agora não dá. Eu sou caipira. Eu também. Eu sou de Depois, Urupês, em também. PVT, vou te mostrar minha plantação de milhos originais do México. Mas eu encerro dizendo assim, no dia 6 de dezembro, no primeiro domingo de dezembro, nós vamos fazer às 9h30 aqui uma missa de testemunhos da cannabis. Aqui aonde? Aqui na paróquia São Francisco, Hermelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo. Ótimo. Vai vir um ônibus do Rio de Janeiro, vem gente de Minas, Santa Catarina, do Paraná, do interior. Nessa missa, nós vamos entregar sementes da cannabis.
Vamos entregar para todo mundo as sementes, né? E no dia 6 de dezembro, nós vamos lançar um manifesto de desobediência civil a partir de julho do ano que vem. Se até julho do ano que vem a gente não tiver uma legislação que as famílias tenham acesso, nós vamos manifestar que todas as famílias plantem, as associações plantem. Vamos transformar o Brasil num presídio a céu aberto. Isso, padre, eu estou contigo e não abro, toda a minha reverência. Esse é o meu objetivo. Se até julho do ano que vem a gente não tiver uma lei justa de legalização contra essa proibição assassina, eu tô pelado com uma folhinha de maconha tapando as partes pudendas na praça da Cinelândia. E digo mais, veja o Moby Dick Show de quarta-feira com o Ernesto Piccoli, chamado A Maconha da Mamãe é a Mais Gostosa. Quer falar mais alguma coisa? Para encerrar, a eleição nos Estados Unidos, lá eles fazem muitas consultas. Uma das consultas era assim, no nosso estado, lá cada estado tem a liberdade de escolher. Dos 51 estados americanos, 48 votaram para o uso medicinal e também o uso recreativo. Que não faz a menor diferença, padre, porque Exatamente. Alegria é medicina, alegria é saúde. Então, o nosso intuito é, até julho do ano que vem, nós vamos pressionar os governantes. Se não tiver uma lei, nós vamos motivar assim, plante nas praças, plante em todos os lugares a cannabis, e plante nas casas e avisem as autoridades, principalmente as associações. Isso. A nossa associação vai plantar cannabis na rua tal, no número tal, para atender crianças autistas, com doenças raras, assim por diante. Muito bom, muito bom. Olha, muito obrigado. Vamos encerrar. Vão em paz e pensem no que a gente conversou aqui. Um beijo para vocês, encerrando o Moby Dick Show dominical com o Padre Ticão. Que Javé nos abençoe, que Javé nos dê a vida. Amém. Amém.